Em pronunciamento pelas redes sociais, o deputado Gustavo Gayer anunciou que 2 países, em uma mesma semana, se recusaram a atender pedidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que queria perseguir pessoas até mesmo no exterior. O deputado disse: "Nós chegamos a um nível tão alarmante de perseguição, de desrespeito à Constituição, que essas pessoas que estão fazendo isso no Brasil terão suas vidas destruídas. Isso é uma questão de lógica. Pessoas como Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Schor, Gonê avançaram tanto, eles desrespeitaram tanto direitos fundamentais, direitos humanos, direito de defesa, Constituição, liberdade de expressão, que o mundo inteiro agora está acordando e está vendo o que está acontecendo no Brasil." O deputado lembrou que já há uma expectativa de que Moraes e seus aliados sejam alvo de sanções dos Estados Unidos, entre outras possibilidades. Gayer relatou que Moraes pediu a prisão de 2 jornalistas brasileiros no exterior, assim como sua inclusão na lista vermelha da Interpol. Ele disse: "Teve aquela tentativa dele de prender 2 jornalistas, Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, sem falar no Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e vários jornalistas do Brasil que já tiveram que fugir daqui. Mas ele pediu a prisão dessas 2 pessoas, inclusive tentou incluir o nome do Alan dos Santos na Interpol. A Interpol recusou, soltou uma nota dizendo que não vai colocar Alan dos Santos em linha vermelha. Ele não é um criminoso. Só na cabeça alucinada do Alexandre de Moraes." Como se isso não fosse o bastante, teve mais essa decisão que saiu essa semana. Estados Unidos negam extradição de Alan dos Santos por crime de opinião e tem reunião tensa com o Brasil. Gayer comentou: "Reunião tensa com o Brasil. Sabe por que a reunião foi tensa? Porque os enviados do Judiciário brasileiro foram lá para pedir a prisão do Alan dos Santos. Só que nos Estados Unidos, o povo falou: olha, não tem o menor cabimento, isso é ridículo." O deputado prosseguiu: "Como se isso não fosse bastante, teve essa aqui. Espanha nega pedido do STF para extraditar Oswaldo Eustáquio. A justiça espanhola entendeu que atos atribuídos a jornalistas são protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Olha que vergonha." Gayer explicou: Alexandre de Moraes pediu a prisão de 2 pessoas em 2 países diferentes, um na Europa e um nos Estados Unidos. Os 2 países estão basicamente falando: meu irmão, você ficou louco? Você quer prender essas pessoas? Você quer extraditar essas pessoas por crime de opinião? É isso que virou o Brasil? A resposta é não. É um sonoro não. Então, é uma vergonha para Alexandre de Moraes achar que a forma como ele é celebrado pela imprensa militante, pela esquerda militante, pelo judiciário militante aqui, que ele seria celebrado fora do Brasil. O deputado afirmou: "O fim dessas pessoas será muito triste. Eles avançaram muito, muito além de qualquer nível de razoabilidade." O deputado descreveu o grau de arbitrariedade na ditadura atual e disse: "Um dia isso vai acabar, porque eles já passaram de todos os limites. E vai começar por fora do Brasil. Já começou, passando essa vergonha onde o sistema judiciário dos Estados Unidos e da Espanha basicamente está falando: Moraes, aqui ninguém é louco igual a você." Nós chegamos a um nível tão alarmante de perseguição, de desrespeito à Constituição, que essas pessoas que estão fazendo isso no Brasil terão suas vidas destruídas. Isso é uma questão de lógica. Pessoas como Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Schor, Gonê, eles avançaram tanto, eles desrespeitaram tanto direitos fundamentais, direitos humanos, direitos de defesa, Constituição, liberdade de expressão, que o mundo inteiro agora está acordando, está vendo o que está acontecendo no Brasil. Não é só os Estados Unidos. Obviamente, a gente já percebe pelas notícias que estão saindo que virão severas punições contra essas pessoas pelos Estados Unidos. A lei Magnitsky, por exemplo, a pessoa não pode ter um cartão de crédito, não pode ter conta no banco, ela não pode ter uma conta no Netflix, ela não pode viajar para os Estados Unidos e várias outras sanções que essas pessoas vão receber. Isso aí a gente já sabe. Tem também o caso do Felipe Martins, que, ao que tudo indica, foi cometido um crime dentro do território americano para incriminar um cidadão brasileiro. E aí que o Alexandre de Moraes vai se arrebentar todo.
Esse, na minha opinião, a lei Magnitsky nem é tão sério, nem é a pior coisa que pode acontecer. É o que ele fez para incriminar Felipe Martins. Mas aí tem aquela tentativa dele, né, de prender 2 jornalistas, Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Sem falar Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e vários outros. Vários jornalistas do Brasil que já tiveram que fugir daqui. Mas ele pediu a prisão dessas 2 pessoas. Inclusive tentou incluir o nome do Alan dos Santos na Interpol. A Interpol recusou, soltou uma nota dizendo que não vai colocar Alan dos Santos em lista vermelha. Ele não é um criminoso. Só na cabeça alucinada do Alexandre de Moraes. Como se isso não fosse o bastante, teve mais essa decisão que saiu essa semana. Estados Unidos negam extradição de Alan dos Santos por crime de opinião e tem reunião tensa com o Brasil. Reunião tensa com o Brasil. Sabe por que a reunião foi tensa? Porque os enviados do judiciário brasileiro lá para pedir a prisão do Alexandre de Moraes queriam que ele fosse preso, do Alan dos Santos, pediam que ele fosse preso de qualquer jeito. Só que nos Estados Unidos o povo falou, olha, não tem o menor cabimento, isso é ridículo. Vocês querem que a gente prenda essa pessoa por causa das opiniões e das falas dele, criticando enquanto jornalista? Não. E aí a situação ficou um tanto quanto tensa. Aí o Brasil agora quer inventar que o Alan dos Santos fez lavagem de dinheiro. Sabe como é que funciona essa tal da lavagem do dinheiro? É as monetizações das redes sociais. E vocês se lembram daquela narrativa absurda de que o governo Bolsonaro dava dinheiro para o Alan dos Santos e quando foram calcular quanto que era o dinheiro, era R$18 que aparecia através dos anúncios do YouTube. Isso, anúncios que todo mundo recebe. Quando você entra no canal do YouTube, você vê anúncios que não é o governo que decide onde vai, é o próprio Google AdSense fazendo uma leitura comportamental dos usuários. Bom, negou. Aí, como se isso não fosse bastante, teve essa daqui, ó. Espanha nega pedido do STF para extraditar Oswaldo Eustáquio. Justiça espanhola entendeu que atos atribuídos aos jornalistas são protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Olha que vergonha. Alexandre de Moraes pediu a prisão de 2 pessoas, certo? Que estão em 2 países diferentes. Um na Europa, um na América, nos Estados Unidos. Os 2 países estão basicamente falando assim, meu irmão, você ficou louco? Você quer prender essas pessoas? Você quer extraditar essas pessoas por crime de opinião? É isso que virou o Brasil? A resposta é não. É um sonoro não. Então, é uma vergonha para o Alexandre de Moraes achar que a forma como ele é celebrado pela imprensa militante, pela esquerda militante e judiciário militante aqui, ele seria celebrado fora do Brasil, mas não. O fim dessas pessoas será muito triste. Eles avançaram muito, muito além de qualquer nível de razoabilidade. Eles foram muito além. Uma pessoa morreu presa, que a própria PGR tinha pedido para que ela fosse liberada. 6 anos de um inquérito ilegal para tentar perseguir aqueles que falam contra os atos ilegais do Alexandre de Moraes. 6 anos. Busca apreensão na casa de uma família porque ele alega que essa família foi rude ou agrediu no aeroporto de Roma, mas a filmagem do aeroporto nunca veio à tona, nunca. Fabricação de um documento falso em território americano para incriminar uma pessoa que ele queria prender de qualquer jeito, para extrair dela uma delação. Tortura, coação, intimidação do Mauro Cid para que ele falasse exatamente o que eles gostariam de ouvir. E por aí vai, não para. Busca apreensão na casa de vários deputados, na minha inclusive, só para saber o que a gente falava com o nosso celular, ou o que a gente falava uns com os outros, inventando crimes absurdos. E tudo isso acontecendo, liberando as multas das empresas de corrupção, liberando o traficante, liberando rachadinha. Confessa. Uma pessoa que comete rachadinha, confessa que comete rachadinha. E todos os outros criminosos de verdade estão sendo soltos. O André do Rap está recebendo os bens que ele comprou com dinheiro do tráfico. Ele está recebendo de volta. Enquanto uma mulher condenada a 14 anos foi condenada a pagar 30 milhões de reais porque ela escreveu "perdeu o mané" em uma estátua. E aí quando a gente tenta empurrar, avançar em alguma lei para diminuir esse dragão histérico que virou o STF, para botar limites, eles ligam para senadores e deputados ameaçando. Literalmente ameaçando. Queremos pautar a anistia, eles convidam para um jantar muito suspeito, os líderes das casas, e no dia seguinte já não tem mais anistia. O que mais falta? O que está claro hoje? A esquerda nunca lutou por democracia. Nunca. Eles queriam a ditadura deles.
A ditadura deles foi implementada. Passaram um verniz de democracia. E quem reclamar vai preso. Se você questionar o sistema eleitoral do seu país, você pode ir preso. Questionar, não fazer afirmações. Questionar. Um partido que pediu para que fosse questionado e investigado as eleições foi multado em 22 milhões de reais. Um dia isso vai acabar, porque eles já passaram de todos os limites. E vai começar por fora do Brasil. Já começou, passando essa vergonha, onde o sistema judiciário dos Estados Unidos, da Espanha, basicamente está falando assim: ô Moraes, aqui ninguém é louco igual você. Aqui ninguém prende pessoas por opinião, não. Fica quietinho no seu canto aí. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.